Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o caso do Tagliaferro, né? Vocês sabem, o Tagliaferro é aquele auxiliar do Alexandre de Moraes, né? Que trabalhava no TSE, era o braço direito dele lá no CIED, né? No órgão lá do TSE que fazia a censura das redes sociais durante as eleições. E foi o cara que foi hackeado, que vazaram as mensagens dele na Vaza Toga, né? E aí, rapaz, agora ele fugiu para a Itália e tá falando com Alan dos Santos dizendo que vai entregar tudo, que tá aguardando a extradição dele para os Estados Unidos e vai entregar tudo. Olha que coisa linda, meu amigo, eu vou te falar um negócio, né? Vamos entender esse caso aqui, porque o pessoal tá meio que apavorando nessa história. Quer dizer que vai vir mais coisa para o Alexandre de Moraes aí, mais revelações contra o Alexandre de Moraes nessa história. A Veja, olha aqui, ó, a Veja, se você pegar a URL aqui dessa matéria, olha a matéria que era aqui, ó. A URL aqui, ó, é ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. Aí você clica aqui, Enter, ó, e removido, foi removida essa matéria da Veja, apagaram a matéria da Veja. Felizmente você tem aqui o Web Archive, tem a matéria aqui, ó, o Robson Bonin tinha colocado aqui, ó, a matéria sobre o Tagliaferro, que foi indiciado pela PF, mas ele não estava com o passaporte retido, então ele podia viajar. Ele foi para a Itália e está lá na Itália neste momento. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que o inferno astral do Alexandre de Moraes só começou, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Lula de Calcinha no sítio de Atibaia, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, teve essa reportagem aqui com o Alan dos Santos falando com o Eduardo Tagliaferro. Eu vou tocar só um pouquinho dela, ela é longa, tá? E é só procurar no Twitter aí, tem um monte de gente falando sobre Eduardo Tagliaferro e coisa e tal. Eu vou tocar um pedacinho dela só para vocês verem aqui o básico da coisa. Vambora, tamo tudo. Tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra, Aí, mostra ó. pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Ó, Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. eu sou o Eduardo Talhaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Todo mundo sabe quem é o Tagliaferro, né? Enfim, ele disse, ele não falou nada aqui, tá nessa entrevista que ele não falou nada de revelações sobre o Moraes, nada disso, mas ele falou que vai falar. E se ele falar, meu amigo, eu tenho a impressão que ele tem muita coisa nisso daí, porque, de novo, as informações do celular dele foram vazadas para a Folha de São Paulo. A essa altura, o pessoal lá dos Estados Unidos já tem essas revelações todas, a Vaza Toga inteira já está lá, né? Agora, ele sabe de mais coisa que isso, ele tem outras coisas, outros documentos, outras coisas que ele tem com ele que podem implicar o Alexandre de Moraes, né? A gente não conversa só sobre o celular, né? Às vezes a pessoa tem reunião, ou tem ordem de alguém, tem, enfim, tem conversas, enfim. Certamente ele pode indicar muita coisa do absurdo que foi a operação lá nas eleições de 2022. É o que eu falo para vocês, é o que eu critico nas eleições de 2022. Não poderia nunca o TSE emitir uma resolução entre o primeiro e o segundo turno. Sabe por que isso é vedado? Isso é vedado porque os milicos faziam isso na época da ditadura, emitia resolução do TSE, emitia resolução para mudar a eleição no meio da eleição, exatamente para tentar ajudar os candidatos do milico. E foi exatamente o que o Alexandre de Moraes fez. Emitiu essa resolução, foi aquela resolução em que a Carmen Lúcia, que na época também fazia parte do TSE, falava que não, que o cala-boca já morreu, mas que até 31 de outubro tá valendo o cala-boca, e o resultado é que o cala-boca tá valendo até hoje. Essa resolução do TSE nunca foi revogada, continua funcionando até hoje. Imagino que na eleição do ano que vem vai ser muito pior no final das contas, né? Então, é um absurdo o que aconteceu lá no TSE, o dedão na balança do TSE, que foi justamente esse negócio de proibir algumas fake news, mas não proibir outras. Proibir tudo que favorecia a direita, e o pessoal da esquerda, de vez em quando, proibia uma coisinha ou outra, mas deixava o resto comer solto, né? Isso é o problema. Esse foi o dedo na balança que o TSE fez e que ficou muito claro com as mensagens vazadas na Vaza Toga, né? O pessoal falando, não, que eu quero pegar o Eduardo Bolsonaro. Queria pegar mesmo, não tem esse negócio. Não é um processo jurídico em que depois que a pessoa é acusada, alguém investiga. Não, 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 eu quero pegar fulano, acha alguma coisa dele aí, né?
E esse era o processo que eles estavam fazendo por ali. Enfim, e de novo, né, teve essa conversa toda aqui dos dois, eles só falam coisas por alto, não entram em detalhes de nada aqui, mas novidades e revelações podem estar a caminho, segundo eles, né? E ele falou que já está fora do Brasil, que está na Itália, e que na Itália ainda não é seguro. Lembra o caso da Carla Zambelli, como eu falei para vocês, mesmo que você tenha cidadania italiana, eles podem te extraditar para o Brasil. E no caso dele, eu acho que é um caso também que não teria crime nenhum. Que crime que ele cometeu? Vazar a informação do celular dele? Não, isso não é crime, pô. Isso aí, o celular era dele, as pessoas confidenciaram aquilo com ele, pô, né? E ele estava justamente expondo algo que era de valor jornalístico, né? Ele era fonte jornalística nessa história. Agora, o caso da Carla Zambelli, como eu falei para vocês, é um caso à parte, realmente é outra história, né? Agora, ele está tentando chegar nos Estados Unidos, aparentemente está planejando isso, falou que vai ter essa conversa, vai sair dados daí. Eu acho que vai ser uma coisa interessante no final das contas. A Revista Oeste não medrou igual a Veja medrou, né? Botou aqui essa matéria, aqui, olha a matéria deles aqui, ó. Ex-auxiliar do TSE, isso aqui é no Web Archive, tá? A matéria original foi retirada do site da Veja. Mas no Web Archive está aqui, ó. Ex-juiz auxiliar do TSE durante a gestão... Não, desculpa. Ex-auxiliar do TSE durante a gestão de Alexandre de Moraes no comando da Justiça Eleitoral, Eduardo Tagliaferro revelou nessa quarta-feira que está fora no país onde pretende fazer revelações contra o ministro. Revelou que sua saída do Brasil durante uma conversa com blogueiros bolsonaristas, estou fora do país, graças a Deus. Questionado por Alan dos Santos se pretendia fazer revelações contra Moraes, o ex-auxiliar confirmou, estamos trabalhando para isso. A gente precisa saber o que você tem de provas, o que você pode apresentar. Tem bastante coisa. Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas. Sem detalhar, no entanto, quais seriam essas provas, né? Tagliaferro deu declarações segurando uma garrafa de espumante, de champanhe, né? Numa espécie de comemoração sobre o anúncio das sanções dos Estados Unidos contra o ministro da STF. O pessoal da esquerda fica puto, porque tá todo mundo comemorando a sanção Alexandre de Moraes, eles estão chateados. Ai, como é que pode chantagear um Xandão? Não pode sancionar o Xandão, tadinho do Xandão. E todo mundo comemorando lá de cá, né? Tagliaferro deu as declarações segurando a garrafa de champanhe. Em abril, a Polícia Federal indiciou Tagliaferro por violação de sigilo funcional com dano à administração pública. O inquérito foi enviado ao Supremo. Ainda não fui denunciado, mas depois de hoje serei denunciado. E o azar é só deles. Quanto mais eles fazem, eu faço. Ou seja, o cara tá animado mesmo. Ih, rapaz, isso vai dar uma merda pro Xandão, cara. Isso vai... É o que eu falo pra vocês. Um dos grandes problemas que o Xandão tem nessa história é que ele tá errado, cara. Esse é o problema, né? Você tomar medidas duras e coisa e tal, perseguir alguém, se a pessoa tá errada, se a outra pessoa que está perseguindo tá errada, é uma coisa. Mas nesse caso não tem prova nenhuma de nada, cara. O cara tá perseguindo o Bolsonaro absolutamente do nada por questão política, né? Então, bom, aqui a Revista Oeste fala basicamente a mesma coisa, então não tem assim nenhuma novidade. Aqui, ó, só entrava no gabinete coisas de direita, nunca de esquerda. E vocês lembram que a Folha de São Paulo, depois que terminou a eleição de 2022, pediu, pelo ato de liberdade de informação, né, pediu as informações do que tinha sido censurado no TSE. E o TSE se recusou a falar, colocou sigilo de não sei quantos anos nessa história. Por quê? Porque ficaria evidente, eles só censuraram a direita, meteram o dedão na balança, isso se chama dedão na balança. Se você só censura um lado, não censura o outro lado, você está interferindo na eleição. E, enfim, aqui ó, Tagliaferro promete denunciar abusos de Moraes. Cara, coisa linda que está acontecendo com isso, né? Eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes se ferrou nessa história. Ele se ferrou, não tem saída para ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.